Exemplo 2. Roberval ganhou um livro de aniversário e no mesmo dia leu as 20 primeiras páginas. A cada dia, ele aumentava em 3 as páginas lidas em relação ao dia anterior. Depois de 10 dias após seu aniversário, o livro foi finalizado. Quantas páginas tem esse livro? Bom, então, fazendo aqui um raciocínio inicial. O livro inicia a leitura com 20 páginas. Então, isso aqui no primeiro dia, né? Aí, um dia depois do seu aniversário, ele lê 23 páginas, porque diz que a cada dia ele aumentava em 3 as páginas lidas em relação ao dia anterior. Então, aqui houve uma leitura no segundo dia de 23, 26, 29 e assim sucessivamente. Eu posso aqui construir as leituras até o último dia, depois de 10 dias do seu aniversário. Então, aqui é o dia do aniversário em que ele lê 20 páginas e aqui tem mais 10 dias após. Então, aqui é o primeiro dia, tem mais aqui 10 dias, então isso fecha um total de leitura em 11 dias. Então, isso aqui é um aspecto importante desse exercício que pode passar desapercebido, né? Então, depois de 10 dias do seu aniversário, é que ele fecha a leitura do livro. Então, o número de dias envolvidos nessa leitura são 11, o primeiro dia e mais 10 após o seu aniversário. Bom, então, se consegue perceber que o número de páginas desse livro se dá pela soma das páginas que ele leu a cada dia. Então, dá para dizer que o número de páginas, eu vou colocar aqui uma observação, o número de páginas desse livro é igual à soma das páginas lidas. Ok. Então, vou fazer essa soma das páginas lidas. Soma de PA. Eu sei que aí as páginas lidas estão em PA, já que a cada dia ele lê 3 páginas a mais do que no dia anterior. Então, dá para estabelecer aqui que a razão é igual a 3. No primeiro dia, houve a leitura de 20 páginas. Então, o primeiro termo, o A1, 20 páginas. E o número de termos, né, o número de dias envolvidos aí são 11. O primeiro dia, que é o dia do aniversário, onde ele inicia a leitura, e mais 10 dias após. Colocando isso na expressão da soma. Sn igual ao primeiro termo, somando com o último termo, vezes o número de termos, e aí divide por 2. Fazendo então a substituição, eu tenho que descobrir a soma. No primeiro dia houve uma leitura de 20 páginas, mais aí esse AN é o número de páginas lidas no último dia, que eu não sei. Eu só sei que se trata aqui do termo A11, ou o 11º termo, já que o número de dias foram 11. Então, eu vou calcular separado aqui, ó, o A11. Então, aqui eu até vou colocar, ó, isso aqui é o A11, vezes o número de termos, que é 11, e aí divide por 2. Sn é igual. Esse A11 é igual ao A1 mais 10 vezes a razão. Lembra, né? O termo A11 é A1 mais 10 razões. O número de razões é 1 a menos da posição. Então, aqui eu tenho que o A11, o número de páginas lidas no último dia, que é o 11º, é igual ao A1, primeiro dia foram 20 páginas, mais 10, vezes a razão, que é 13, é quanto aumenta por dia. Então, eu tenho que o A11 é igual a 20
mais 10 vezes 3, 30. Eu tenho que o A11 é igual a 50. Ou seja, no último dia em que ele encerra a leitura, ele fez a leitura de 50 páginas. Então agora eu vou substituir aqui, ó, 20 mais o A11 que eu acabei de calcular, 50, vezes o 11 e divide por 2. Se eu separar aqui, e aí eu fico com a soma igual a 70 vezes 11 divide por 2. Posso aqui fazer uma simplificação, 70 por 2, 35, isso é 35 vezes 11. O número de páginas SN igual, que seria o S11 aqui, né? Resulta 35 vezes 11. 35 vezes o 11. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. 5, 8, 3. 385 páginas. Então, esse é o número de páginas que tem esse livro na alternativa D.